Oi, gente, tudo bem? A gente vai fazer aqui uma revisão do nosso conteúdo para poder dar uma viabilizada aí para facilitar a vida de vocês na hora da avaliação, tá? Duas coisas importantes que eu quero falar para vocês é que esse nosso conteúdo, apesar dele ser curto, é bom que a gente preste atenção porque a gente está falando de personagens, de pessoas, de figuras importantes no campo da música, certo? Então a gente vai começar revisando falando um pouco sobre os 4 artistas que eles vêm no início do capítulo. Antes, óbvio, vou falar o seguinte, a gente está falando sobre voz, sobre música, né? Não à toa, o tema do capítulo é palavra cantada. Então, primeiro a gente tem que sempre lembrar que a forma que a gente fala, o timbre da nossa voz, ele é único e específico, tá? A segunda coisa que a gente precisa entender é que a voz, ela é característica em cada pessoa. Primeiro, porque o nosso organismo, a nossa fisiologia é única. Segundo, porque como nossa voz é formada lá nas cordas vocais, a maneira como a gente respira, a forma como a gente se porta, certo? A forma como a gente coloca o ar para fora, ele vai modificar a nossa voz, ele vai trazer diferenças na nossa voz, certo? A gente entendendo essa questão da voz, essa questão das pessoas que têm vozes marcantes, desses timbres específicos, aí sim a gente pode começar a falar dos nossos 4 artistas. O primeiro artista, como eu já falei para vocês, é o Luiz Gonzaga, certo? Só relembrando, ele é um artista daqui do Nordeste, certo? Nasceu no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Exu. Ele foi músico, se tornou músico, certo? Acabou popularizando a música nordestina, e não só a música nordestina, mas também a vida do homem sertanejo, certo? Essas 2 características são importantes porque foi isso que deu visibilidade ao próprio Luiz Gonzaga. Além disso, a forma como ele interpretava as músicas, a voz dele era muito marcante, certo? E a forma como ele interpretava, né? Existia toda uma caracterização, toda uma vestimenta que ele utilizava dentro dessas apresentações dele, certo? Ele tocava sanfona, então popularizou um pouco dessa questão da sanfona, do homem sanfoneiro, do homem nordestino, do homem sertanejo, tá? E não falava, apesar da gente pensar um pouco que ele falava apenas das mazelas, das coisas difíceis do Nordeste, ele falava, além das mazelas, ele trazia, certo, a linguagem do homem nordestino, muitas vezes coloquial, então ele trazia à tona não a norma culta da palavra, mas aquela forma coloquial de falar do homem nordestino. Trazia também em suas letras questões como amor, como saudade da sua cidade, enfim. Mesmo falando sobre o Nordeste, ele não trazia apenas temas específicos como a seca, a dificuldade, né? Ele mostrava o Nordeste em sua grandiosidade, principalmente o sertão que as pessoas pouco conhecem, tá? O segundo artista é o Gilberto Gil. Gilberto Gil, ele é um cantor, certo? Multi-instrumentista, tá? Compositor. É importante que a gente entenda essas 3 características, porque isso vai fazer com que as próprias experiências musicais do Gilberto Gil, elas sejam muito marcantes. Então, nós já falamos da voz do Gilberto Gil, que é muito bacana a gente entender que são vozes diferentes. Então, Gilberto Gil tem um timbre mais limpo, um alcance de voz bem longo, certo? Uma voz não tão grave quanto a do Luiz Gonzaga, por exemplo. Apesar disso, Luiz Gonzaga foi uma importante referência para o Gilberto Gil, porque ele tomava como uma figura importante justamente por falar do Nordeste, certo? Outra coisa que a gente precisa falar sobre o Gilberto Gil é que como ele fazia as composições dele baseadas em outros estilos musicais, porque ele pesquisou, ele fez parte do movimento tropicalista, e isso é importante a gente frisar, certo? Então, o Gilberto Gil, ele utilizou várias referências, então ele trouxe pesquisas sobre reggae, sobre pop, sobre ritmos como rock internacional, rock nacional, mas também como ritmos tradicionais afro-brasileiros, a exemplo do Ijexá, que é um cortejo, certo? Cantado e utilizando instrumentos como agogô, o xequerê, tá? Só sai durante o carnaval. Óbvio que o Ijexá hoje já tem outras características, mas no início ele só saía durante o carnaval da Bahia, né? Como um cortejo mais conhecido como afoxé, tá? Atualmente tem cortejos de Ijexá de afoxé
Já em outros momentos, aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, certo? O Gilberto Gil, o fato dele ter sido enviado para fora do país, certo? Ele foi exilado no período da ditadura por conta das suas letras. Geralmente as letras dele trazem ou um tom mais romântico ou um tom de crítica, tá? Ou de reflexão. Então a gente falou sobre uma música dele chamada Cérebro Eletrônico. Então a gente pode ver essa visão dele em fazer a crítica em relação, por exemplo, à tecnologia, à dependência da tecnologia, assim como ele faz a crítica em relação a outras coisas, né? Ele fez uma tradução, por exemplo, de uma música do Bob Marley, No Woman No Cry. Ele fez, na verdade, uma versão, né? Não Chores Mais, onde ele fala sobre o processo da ditadura, das pessoas que desapareciam, do processo de prisão, de exílio, tá? Então a gente tem essa visão do próprio Gilberto Gil sobre o mundo, tá? Além disso, óbvio, as interpretações dele, a forma como ele era instrumentista, então ele conseguia compor músicas bastante complexas. Conseguia não, consegue porque ele ainda é vivo, né? O terceiro artista que a gente vai falar é o Cartola. O Cartola ele é bem característico, primeiro porque como ele era um cara que nasceu e se criou no Morro da Bangueira, tá, no Rio de Janeiro, e ele foi um dos fundadores da Escola de Samba da Mangueira, então ele tem uma ligação muito, muito viva com o samba. Ele era considerado um bamba. O bamba, na verdade, é um músico virtuoso, aquele músico que não tem uma formação acadêmica, certo? Ele é um músico que ele vai vindo uma formação mais autônoma, tá? O bamba, o termo bamba, ele vem do termo africano, certo? E ele vai ser bem utilizado no âmbito do samba, justamente porque o samba ele tem essa relação com os povos afrodescendentes. Uma coisa interessante que a gente precisa falar sobre, tá, o Cartola é que ele começa a carreira dele, tem uma certa notoriedade, ele interrompe a carreira dele, tá? E aí ele fica só dentro do bar, que ele montou um bar com a esposa dele, né, na época a Zica. E esse bar, ele tinha reuniões de pessoas onde eles tocavam, faziam partidos altos e tudo. E a partir de um determinado momento, já ali na década de 50, 60, ele retoma a sua carreira com grande notoriedade, se torna uma figura muito emblemática para o samba aqui no Brasil. E a sua voz e a forma como ele compunha, ele era violonista. Na verdade, ele tocava outros instrumentos, mas basicamente ele era violonista. A forma como ele compunha música, porque ele era compositor e intérprete também, né, e cantor. A forma como ele compunha suas músicas, também com músicas muito românticas, músicas que falavam sobre as questões do coração, as questões da vida. Então ele já não tinha esse tom de crítica, mas ele falava do mundo, da vida, né, de uma forma mais romântica. A voz do Cartola é uma voz bem característica também. Então vocês têm que observar que os artistas que a gente está falando têm vozes características, certo? Porque foram artistas que marcaram justamente por isso, pela sua forma de cantar, de interpretar. Por último, a gente vai falar sobre uma intérprete, a Elis Regina. A Elis Regina, ela não era cantora, tá? Ela fazia interpretações, as pessoas compunham músicas e ela interpretava. Ela começou interpretando músicas de outros artistas, outros compositores, que não foram feitas para ela especificamente. Posteriormente, ela acabou ganhando muita notoriedade e acabou fazendo com que vários compositores trouxessem essas músicas para que ela interpretasse especificamente. Ela tinha um jeito de se portar no palco, uma forma de interpretar, né? Ela cantava muito sorrindo, de uma forma bem efusiva, tá? A voz dela muito marcante, né? Um tom de voz muito marcante. E a Elis Regina, apesar de ter morrido jovem, ela ganhou basicamente o coração do Brasil, por assim dizer, né? De forma romântica, porque ela atingiu uma carreira assim de muito destaque em pouco tempo, tá? E aí a gente entende que esses 4 artistas, eles tiveram seu momento, foram muito marcantes, a forma como eles interpretam, a maneira como eles cantam, a voz deles foi muito marcante,
e foi ponto de partida para que outros artistas posteriormente se baseassem. Não à toa, a própria filha da Elis Regina, a Maria Rita, é cantora, e apesar do seu timbre ser muito parecido com o da sua mãe, ela atualmente já embarcou por outro universo de interpretações. Então, hoje ela canta samba de uma forma um pouco diferente da mãe, que cantava MPB, mas de uma forma mais marcante. Elas têm características físicas e de postura de palco diferentes. Então, a gente percebe a influência dessas pessoas nos novos artistas, tá? E aí a gente precisa falar de uma coisa muito importante que surgiu e que facilitou para que esses artistas tivessem uma determinada notoriedade, que foi o microfone. Então a gente vai falar do antes e depois do surgimento do microfone. Antes do surgimento do aparelho de microfone, da sua popularização, porque não foi só surgir, foi se popularizar, tá? Como o microfone é um aparelho eletrônico, quando ele surgiu ele não tinha esse acesso, as pessoas não tinham esse acesso ao aparelho. Então, as pessoas elas precisavam, né? Quando o microfone surgiu e teve essa notoriedade, né? Era uma coisa muito cara, restrita a alguns espaços. Então, as pessoas elas precisavam, certo? Ter essa grande característica vocal, grande exercício vocal, né? Uma impostação de voz, técnica apurada, porque eles cantavam com orquestras essas que chegavam ao ponto de ter até 100 músicos no mesmo espaço. Então, a forma como eles cantavam era bem articulada, bem específica. Posteriormente ao desenvolvimento disso, veio o microfone e facilitou para que pessoas que não tivessem um timbre tão alto, uma voz tão impostada, uma voz mais suave, né? O próprio microfone permitiu que os ruídos eles fossem inseridos na música, certo? Que as pessoas elas tivessem como inserir novas características, então sussurros, certo? Vozes mais baixas, mais suaves, até mesmo o acompanhamento dos instrumentos fosse mais sutil, né? E aí a gente lembra lá da bossa nova que a gente falou anteriormente, que é um estilo de música onde os cantores eles vão utilizar justamente esses sussurros, essas características vocais, justamente porque o microfone ele já existia e ele conseguiu popularizar, né, esses gestos, esses cacoetes, essas formas que os cantores tinham de interpretar as músicas, porque o microfone se popularizou. Isso não foi uma coisa instantânea, tá? O microfone ele se populariza gradativamente. Então, a partir de um determinado momento ele começa a fazer parte do universo musical. Algumas pessoas têm dificuldade de se adaptar porque a forma de cantar com e sem o microfone ela é sim diferente. Então, a impostação de voz, a forma como as pessoas cantam, não à toa há pessoas que têm dificuldade de se adaptar aos microfones. Então, elas têm que adquirir uma determinada distância na hora de cantar, de impostar sua voz mais alta, porque o microfone tem essa característica, tá? Uma outra coisa que nós vamos falar é sobre a interpretação musical. Vem falando muito essa palavra, trazendo esse termo intérprete, mas é importante a gente falar que a interpretação musical é a forma como a gente coloca a música, a letra, certo? E a nossa voz, a nossa característica vocal na música. Uma outra questão muito importante sobre interpretação vocal é que assim, é muito fácil você cantar, mas muito difícil de interpretar. Porque a interpretação musical, ela exige não só da nossa voz, ela exige que a gente dê uma característica, uma identidade para a música, tá? Uma outra coisa é que quando a gente interpreta a música ao vivo, óbvio que existe interpretação dentro do estúdio, ela dá voz, né, dá vida à música, tá? Existe interpretação ao vivo. Então, alguns artistas eles se caracterizam justamente por essas interpretações ao vivo, em shows, e tem maneiras de se portar no palco muito características, que justamente vão trazer essa propriedade e essa identidade para as músicas que eles interpretam. E por último, nós vamos falar justamente sobre a voz, né? Aquilo que a gente falou no início do capítulo, que a gente vai trazer agora um pouco mais detalhado, tá? Além do timbre, que nós já falamos anteriormente, certo? Nós temos algumas características que precisam ser levadas em conta. Intensidade e altura da voz. A gente já falou que o som, ele é propagando em ondas sonoras, certo? A gente escuta o som porque existem ondas, certo? Que vão se deslocando no ar, tá?
A gente precisa falar dessas duas características, altura e intensidade, para a gente entender como as vozes elas são colocadas, tá? A gente já viu antes que a altura, tá, não é volume, certo? É se o som ele é grave ou agudo, certo? E intensidade é se o som é fraco ou forte. Então, sons mais graves, altura, né? Sons mais graves, eles vão ter um som mais fechado, e som mais agudos vão ter um som mais aberto, mais fino, né? Por assim dizer, tá? E quando a gente fala de sons graves e agudos, a gente está falando também, a gente tem que andar de braços dados, no caso da classificação vocal, com as vozes, os sons que são altos e baixos, certo? Que são mais intensos ou menos intensos. E isso também vai ajudar, porque isso significa que o som, que a onda sonora mais intensa, ela vai ser uma onda menor, mas que vai atingir uma proporção maior, certo? Vai ter um alcance maior, tá? E aí a gente tem uma tabela de classificação das vozes, certo? Em vozes masculinas e femininas, onde essas vozes elas são classificadas como alto, grave, intermediário e agudo, tá? Então, as vozes masculinas, vai ter essa tabelinha aqui, tá? Intermediário vai ser o barítono, aguda, tenor, grave, baixo. Das vozes femininas, nós temos intermediário, mezzo-soprano, aguda, soprano e grave, contralto. Professora, por que eu preciso saber dessas características vocais? Porque a gente vai entender justamente como os músicos eles se dispõem na forma de cantar, qual o alcance. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é entonação, tá? A entonação é a forma como a voz é projetada, justamente aquela questão da intensidade, mas é uma palavrinha que a gente precisa saber, porque a entonação, a forma como a gente entoa o som, é que faz com que ele seja mais ou menos intenso, tá? Pessoal, é isso. Não deixem de assistir o vídeo todo, de prestar atenção no que eu falei, tá? E a gente se encontra na nossa avaliação. Até mais.